Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Era uma madrugada fria e o mundo parecia adormecido. Estradas desertas, com raros pontos de luz ao longe, eram o cenário que um caminhoneiro veterano conhecia bem. Há 30 anos nas rodovias, ele havia visto de tudo. Acidentes fatais, animais atravessando no meio da noite, motoristas cansados causando tragédias, mas nunca algo como o que ele vivenciaria naquela jornada. O caminhoneiro, que preferia o turno da noite pela tranquilidade, ligou o rádio do caminhão enquanto dirigia. A estação local que sempre ouvia tocava uma seleção de músicas antigas, aquelas que o faziam lembrar da juventude. Mas naquela noite, o sinal era instável. Estática e chiados interrompiam as músicas frequentemente. Ele tentou ajustar o dial, procurando uma estação com sinal melhor. Foi então que algo incomum aconteceu. O rádio sintonizou automaticamente em uma frequência desconhecida. Inicialmente, ele ouviu apenas o som do vento e o que parecia ser uma voz baixa e distante. Pensando ser interferência, ele ignorou e continuou dirigindo. Contudo, conforme os minutos passaram, a voz tornou-se mais clara. Era uma transmissão estranha, com uma mulher falando em tom suave, quase hipnótico. Ela descrevia a estrada pela qual ele dirigia, mencionando curvas e pontos de referência com precisão assustadora. O caminhoneiro tentou mudar a frequência, mas o rádio não respondia. Ele desligou o aparelho, mas a transmissão continuava, como se estivesse vindo de dentro do caminhão. O desconforto cresceu. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha e olhou pelo retrovisor, como se esperasse ver algo. Mas tudo o que viu foi a estrada vazia e a escuridão à sua volta. A transmissão mudou de tom. Agora, a voz da mulher não era a única. Outras vozes surgiram, conversando entre si, mas em um tom abafado e incompreensível. Então, de repente, uma frase clara ecoou. Você não devia ter parado aqui. Ele congelou. Não havia parado em lugar nenhum. O que aquilo significava? Ele decidiu continuar dirigindo, aumentando a velocidade, mas conforme acelerava, os sons do rádio tornavam-se mais altos. As vozes agora narravam eventos passados, acidentes terríveis que aconteceram naquela estrada. Mortes trágicas de pessoas que de alguma forma pareciam conectadas à sua jornada. Um nome mencionado repetidamente chamou sua atenção. Clara. Esse era o nome de sua filha, falecida há 5 anos em um acidente. A tensão cresceu quando uma risada macabra surgiu entre as vozes. O caminhoneiro, que nunca fora de se impressionar com histórias de terror, agora suava frio. Ele olhou novamente pelo retrovisor e, desta vez, viu algo. Era uma sombra no banco de passageiro. Ele não sabia como aquilo era possível, mas tinha certeza de que não estava sozinho. Ele parou bruscamente em um acostamento, respirando com dificuldade. Pegou uma lanterna e decidiu inspecionar o caminhão. Abriu a porta do compartimento de carga e encontrou marcas de mãos ensanguentadas nas paredes internas. Sentiu o estômago revirar. Aquilo não fazia sentido. Ele não transportava nada que pudesse justificar aquelas marcas. De repente, a lanterna piscou e apagou. No breu, ele ouviu passos ao seu redor, leves, como os de uma criança correndo. As vozes do rádio pareciam agora ao seu lado, sussurrando coisas que ele não queria ouvir. Tentando manter a calma, ele voltou para a cabine e trancou as portas. Mas as vozes não paravam. Elas gritavam, riam e choravam ao mesmo tempo. O caminhoneiro, em puro desespero, ligou o motor e voltou à estrada. Ele precisava sair dali. Mas a estrada parecia diferente. Curvas que ele tinha certeza de que não existiam antes surgiam do nada. Placas indicavam cidades que não estavam no mapa. Era como se ele tivesse entrado em um lugar fora da realidade. A transmissão do rádio mudou novamente. Agora, uma música sombria tocava ao fundo, enquanto uma voz masculina, rouca e ameaçadora, começou a falar. Você nunca vai escapar.
Esta estrada é sua casa agora. Ele sentiu uma presença no banco de passageiro. Quando olhou, viu Clara. Mas não era sua filha, como ele se lembrava. Era uma figura deformada, com olhos vazios e um sorriso que não era humano. Sem alternativa, ele acelerou ainda mais. A figura desapareceu, mas as vozes continuavam. Elas gritavam seu nome, imploravam por ajuda e, ao mesmo tempo, o amaldiçoavam. As luzes do painel do caminhão piscaram e o motor começou a falhar. Ele sabia que não tinha muito tempo. Em um ato final de desespero, ele desligou o motor e saltou do caminhão em movimento. Rolou pela estrada, sentindo a pele raspar no asfalto, mas ignorou a dor. Quando levantou, percebeu que o caminhão tinha desaparecido. Ele estava sozinho na estrada, sem rastro do veículo ou de qualquer coisa que havia vivenciado. Sem saber o que fazer, ele caminhou na direção oposta. O silêncio era absoluto, mas dentro de sua mente ele ainda ouvia o rádio. As vozes haviam se impregnado em sua consciência e ele sabia que nunca mais estaria livre delas. A estrada, que antes representava liberdade, agora era sua prisão eterna. Os dias seguintes se tornaram um borrão de desesperança e confusão. Ele tentou caminhar até o amanhecer, mas a noite nunca terminava. Era como se o tempo tivesse parado. Cada passo o levava de volta à mesma estrada, ao mesmo ponto de partida. Começou a perceber que não sentia fome ou sede. Sua mente se fragmentava com os sussurros incessantes do rádio. Certa vez, ao explorar os arredores da estrada, encontrou um velho caminhão abandonado, enferrujado e coberto por vinhas. Dentro, havia um esqueleto humano segurando um rádio. O som baixo da transmissão ainda ecoava. Quando se aproximou, reconheceu a voz da mulher que ouviu na sua primeira noite de terror. Ela sussurrava palavras que ele não conseguia compreender, mas sentia que estava sendo convidado a se juntar àquele destino. Nos meses que se seguiram, ele desistiu de lutar. Tornou-se uma sombra de si mesmo, vagando sem rumo pela estrada infinita. De vez em quando, avistava outros caminhões, mas eles passavam por ele como se ele não estivesse ali. Ele não era mais parte do mundo que conhecia. Finalmente, em uma noite sem lua, ouviu algo diferente no rádio. Era a voz de Clara, não como o espectro deformado que viu antes, mas como sua filha de verdade. Ela cantava uma canção de ninar que costumava entoar quando era pequena. Ele sentiu uma única lágrima escorrer por seu rosto enquanto fechava os olhos e se entregava à escuridão.